Olá, bom dia! Hoje é 18 de dezembro de 2020, sexta-feira, e quero compartilhar mais uma porção do provérbio do dia com você. Em nossa porção de hoje, veremos as conexões do verso 21 de Provérbios 18 com os versos 9 de Tiago, capítulo 3, e ainda o verso 36 de Mateus, capítulo 12. Na curiosidade do dia, pergunto se você sabia que neste dia, no ano de 1946, o premiado cineasta, produtor cinematográfico, roteirista e empresário norte-americano Steven Spielberg. Spielberg é o diretor que tem mais produções na lista dos 100 melhores filmes americanos de todos os tempos e é considerado um dos cineastas mais populares e influentes da história do cinema. De todas as suas frases, a que faz um sentido particular para mim é a que diz: as pessoas esqueceram como contar uma história. As histórias não têm mais um meio ou um final. Elas normalmente têm um início que nunca para de começar. É verdade, saber contar uma boa história não é para qualquer um. Precisa ter muita habilidade com as palavras e com o poder que cada palavra tem. E por falar em poder das palavras, em nossa meditação de hoje vamos meditar um pouco sobre este tema. No verso 21, o sábio Salomão nos diz que o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Pelo poder da palavra, o mundo e tudo que vemos existe e foram criados. Pelo poder da palavra, impérios se estabeleceram e outros caíram. A paz é alcançada pelo poder das palavras, assim como a guerra que devasta também. Pelas palavras que proferimos, podemos dar a real impressão de como realmente é o nosso coração, pois a boca fala do que ele está cheio. Salomão chama nossa atenção para quão valiosas devem ser nossas palavras. Em outros textos, ele salienta o poder que uma palavra agradável, boa e sincera pode ter em uma pessoa. Neste texto específico, ele enfatiza que nossas palavras têm o poder de fazer tão bem a ponto de salvar uma vida, mas que também pode destruir a vida de alguém. Então, a primeira pergunta que ele faço hoje é: como você tem usado o poder de suas palavras? Para edificar ou derrubar? Salvar ou destruir vidas? O livro de Tiago, por sua vez, traz também ensinos importantíssimos e detalhados sobre o uso, poder e consequências das palavras, dando vida à língua como órgão poderoso, inflamado e carregado de destruição. Usa comparações muito sábias e com veemência e profundidade afirma no verso 9 do capítulo 3 que é com a língua que bendizemos a Deus, nosso Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados à imagem de Deus. E na continuidade do texto, assevera que não deve ser assim. Realmente precisamos ter muito cuidado com nossas palavras. Certamente que você já deve ter visto o trabalho de equipes inteiras serem desintegrados por uma palavra dita ou maldita. Sociedades serem desfeitas, casais se separarem, filhos que magoam os pais, pais que provocam os piores sentimentos nos seus filhos pela falta de habilidade com as palavras ou pelo uso ferino que podemos fazer dela. Jesus, com muita propriedade, conhecimento e sabedoria sobre a natureza humana, soube usar muito bem as palavras e como dirigi-las a quem queria entregar uma mensagem direta ou trazer uma reflexão ou ainda mesmo trazer certa confusão. Em Mateus capítulo 12, lemos sobre as proezas e maravilhas produzidas pelas palavras de Jesus, as quais eram acompanhadas sempre de muitos milagres. Os fariseus, que eram os doutores da lei, ao verem seu poder ameaçado por aquela nova doutrina de ensinos, começaram a traçar planos para dar fim àquela situação. A partir dos versos 33, lemos que ele passa a ensinar sobre a maldade que pode haver no coração das pessoas e que, se um coração for mau, sua boca proferirá tais maldades. E no verso 33, ele deixa muito claro que eu e você teremos que prestar contas de cada palavra frívola, inútil e descuidada que proferirmos. A pergunta poderosa de sabedoria de hoje é: mesma língua que abençoa, amaldiçoa.
Você tem atraído bênçãos ou maldição pelas coisas que diz e por tudo que fala? Pense nisso, reflita bem. Que Deus abençoe o seu dia, porque somos feitura dele.